Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Graças a Deus, né? Que bom poder estar aqui para dividir uma palavra, um recado de Deus ao seu coração. Tenha certeza, irmãos, que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos dar a vitória, né? Independente da situação, independente do momento que estejamos passando, Ele é Deus. E eu quero dividir uma palavra, um recado de Deus ao seu coração, que Deus possa fazer aquilo que o homem não pode fazer, né? Creia que, ainda que o homem diga, né? Ainda que o especialista ele diga, ao seu caso, não tem jeito. Deus, Ele tudo pode. Ele é Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. E se você refugiar nele, buscar ajuda nele, e confiar nele, com certeza, aquilo que for necessário, aquilo que for preciso, Ele vai fazer em nome de Jesus. Graças a Deus, eu tenho uma palavra para dividir com os irmãos. Está aqui no livro de Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 26, versículo de número 20. Um versículo que nós conhecemos bastante. Eu já até em algumas oportunidades já comentei aqui na igreja sobre este versículo. Porém, eu acredito que esse é um momento propício, né, para a gente tratar desse assunto em nome de Jesus, né? Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado nesse tempo, né? Porque eu tenho falado com alguns irmãos com relação a estar buscando de Deus, né? Tomar cuidado para não se esfriar na fé. Essa é a verdade. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a igreja, eu costumo dizer que só para você entender, né? É uma espécie de um motor, é como o motor de arranque do carro, né? O motor de arranque, é ele que dá aquele impulso para o carro, né? Para o carro andar. E eu digo que a igreja é a mesma coisa. A pessoa vem na igreja, ela recebe uma palavra e ela recebe um impulso. Às vezes chega desanimada, às vezes chega, né, na igreja cabisbaixo, preocupado com uma situação, até achando que não vai dar certo, que não vai conseguir. E aí, né, a palavra vem de encontro e a palavra fortalece. E aí a pessoa ela dá continuidade, né, no decorrer da semana, né? E é importante a gente está sempre buscando uma palavra. Porém, né, esses dias nós não estamos podendo ter as reuniões na igreja, né? Então, nós temos que redobrar a atenção. Tem que tomar muito cuidado para o diabo não se aproveitar dessa situação, irmãos. Cuidado para você não se esfriar. O pastor Lacírio, ele falou algo essa semana para a gente que ficou no meu coração, né? Ele soltou ali uma palavra ali que ardeu, né? Eu até fiz questão de anotar aqui. Ele colocou assim: o distanciamento pode levar ao esfriamento. E eu fiquei pensando nisso, não é que é verdade, irmão? Né? O distanciamento pode levar ao esfriamento. Então, pastor, mas como que eu vou fazer? Eu estou distante da igreja, irmãos. Eu tenho comentado com algumas pessoas que têm vindo aqui na igreja, porque embora a gente não está podendo ter os cultos presenciais na igreja, entenda bem, a igreja se encontra aberta. E eu tenho atendido algumas pessoas, orado, logicamente, né, que a gente tem feito isso tudo, né, com cuidado, usando máscara, álcool em gel, né, tudo certinho, fazendo a coisa certa. E eu tenho conversado com algumas pessoas que têm vindo à igreja, né, e pessoas que eu precisava vir aqui para receber uma oração, porque eu não estava, a gente começa a se sentir fraco, porque não está tendo os cultos na igreja. Só que algumas pessoas nos procuram. E aquelas que não nos procuram, aquelas que, né, que muitos irmãos eu não vejo mais desde quando, né, a gente ficou impedido de fazer os cultos presenciais na igreja. Então eu não sei como que está, espera a Deus que, né, tomara a Deus que esteja tudo bem, mas tem que tomar cuidado, irmãos, né, para não se esfriar. Em tudo na vida é assim. E aqui no capítulo 26, do versículo 20 de Provérbios, que eu estava falando, né? E quando eu li aqui o versículo, muitos já vão se lembrar, porque eu já comentei aqui na igreja. Só a primeira parte nós vamos ler. Olha o que diz. Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apagará. Tá bom. A primeira parte só. Sem lenha o fogo se apagará. Irmãos, a verdade é que nós não podemos parar, né, de exercitar a fé em nenhum momento, né? É como um casamento, né? Se há um distanciamento no casamento, então o que vai acontecer, né? Se não vigiar,
a tendência, né, do casal, que quando vai se afastando um do outro, vamos supor, às vezes o marido está trabalhando demais, ou a esposa, né, não tem aquele relacionamento marido e mulher, então a tendência é ir esfriando. Por isso que acontece que o diabo às vezes entra, vem a traição, né, o adultério, mas o que acontece? Porque chegou um ponto que, né, o esfriamento leva a pessoa a tomar às vezes atitudes ou decisões, né, sem que ela quisesse. Se ela tivesse bem, melhor dizendo, ela não tomaria. Pessoa que está bem, que está na fé, que está na palavra, que está buscando em Deus, ela não vai cair num erro desse. Mas quando a pessoa está fria, entenda bem, num relacionamento, o que vai acontecer? O diabo ele vai armar uma cilada, irmãos. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Se você for prestar atenção, você vai ver, é como um alimento, fica sem comer para ver. Né? A pessoa fica sem comer, vai enfraquecendo, né? Até que chega um ponto que se ela não tomar cuidado, ela vai morrer. Então, o corpo precisa das vitaminas, né? Então, na fé, irmãos, num sentido espiritual, é a mesma coisa. Não é diferente, né? Então, nós precisamos... Agora, pastor, como que eu tenho que fazer se a gente, como eu disse, a gente não está podendo vir à igreja, né? Congregar. Irmãos, aí tem que redobrar a atenção em casa, né? Por isso que nós temos mandado as mensagens através do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, né? Para você se alimentar. Tem, como eu disse, tem um missionário, né? O pastor Jaime de Amorim, que sempre está fazendo, né, as lives. Tem o pastor Assir Pereira, que é o nosso regional, está sempre fazendo as lives, quer dizer, eu mando aqui. Então a gente tem procurado, né, entregar para os irmãos o alimento, mandar as mensagens, né, para que você continue alimentado. Só que é importante você entender que não basta também ficar só ouvindo, né, a pregação e esquecer de praticar, né, de colocar em prática. Se a palavra veio para a gente vigiar, então a gente tem que vigiar, tem que colocar em prática. Se é para cuidar, então vamos cuidar. Se a palavra veio para a gente orar mais, né, mais intensamente, vamos orar mais intensamente. Entenda bem. Então não adianta a gente ficar só também recebendo a mensagem, né? Eu não estou dizendo que é o seu caso, né? Você que está me assistindo agora. Mas o que acontece? Se a pessoa, qualquer um de nós, se a gente só ouvir a palavra, mas não colocar em prática, de nada vai adiantar. Então, entenda bem, irmãos, o distanciamento, ele vai, se a gente não tomar cuidado, ele vai trazer consigo o esfriamento. E quando a pessoa esfria na fé, aí, irmãos, a pessoa acaba não tendo ânimo para fazer as coisas, ela não tem ânimo para buscar Deus, daqui a pouco volta aos cultos, né? E às vezes, se a pessoa não tomar cuidado, ela não vai, né? Ela não vai conseguir voltar. Questão da fidelidade, né? Não estou falando que é o seu caso também, igual eu digo, estou pregando aqui para muitas pessoas. Mas, não sei, de repente, né, pastor, desde quando eu parou os cultos, eu nunca mais, né, entreguei o dízimo, minha fidelidade, a minha oferta, que tudo isso é importante, não é obrigado, irmãos. Né? Na igreja ninguém é obrigado a fazer isso, mas tem a pessoa que tem a sua fidelidade para com o Senhor. Mas aí a pessoa vai deixando aquele, né, vai distanciando e vai caindo naquele esfriamento. E aí a pessoa acaba sendo infiel a Deus. Como que Deus vai abençoar? Irmãos, uma coisa é atravessar o deserto com Deus, outra coisa é atravessar o deserto sem Ele. Não se esqueça disso, porque luta todos nós enfrentamos, né? Agora, você passar o deserto com Deus, Deus é Deus para abençoar. O maior exemplo que nós temos é quando Moisés conduziu o povo. Faltava água, Deus providenciava água. Faltava comida, Deus providenciava comida. Chegaram diante do mar, Deus fez o mar se abrir. Então Deus supria, porque Deus estava com aquele povo. Embora era um povo que vivia murmurando, reclamando, que não tinha compromisso com Deus, mas, entenda bem, Deus estava ali com eles, sempre mostrando para eles, né, o caminho, o que eles deveriam fazer. Então uma coisa é atravessar o deserto com Deus, agora e sem Deus? O salmista falou, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mais mal algum, né? Porque o Senhor está comigo. Quer dizer, Deus estando conosco, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. O problema é enfrentar essa pandemia, esse vírus maldito, né? Essa situação aí sem Deus, irmão, né? Frio na fé, desanimado, aí que está o problema, né? Então, nós temos que nos apegar a Deus, irmão. O próprio Pedro, irmão, quando ele se afastou de Jesus, ele esfriou. Quer ver? Mais um versículo também nós conhecemos, mas aqui em Lucas capítulo 22, versículo 54,
Diz assim, ó: então, prendendo, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, falando de Jesus, né? E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que diz. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então, o Pedro, quando ele se afasta disso, quando ele começa a seguir Jesus de longe, então ele enfraqueceu, ele se esfriou. Tão certo que ele foi capaz de negar Jesus. Justo o Pedro que andava com Jesus para todo lado, né? O Pedro que teve várias experiências com Jesus. Mas às vezes quando a gente se esfria na fé, irmão, a gente faz coisa que não teríamos coragem de fazer, né? Ou nem passaria pela nossa cabeça de fazer, estando bem com Deus, firme na fé. Uma coisa é você estar firme, né? Outra coisa é você se esfriar. Por que às vezes a gente vê pessoas que conhecem a palavra, mas está fazendo tudo errado? A pessoa se esfriou. Você já deve ter encontrado com alguém ou conversado com alguém que conhece a palavra, mas que está no caminho errado. Uma vez eu me lembro que, logo no início, né, quando eu entrei para a igreja, passado pouco tempo, eu estava trabalhando no meu trabalho, né, no horário de almoço. Um rapaz se aproximou de mim e disse: você não tem um dinheiro para me arrumar, para me comprar uma comida e tal? Aí eu fui falar de Jesus para ele e disse assim: não, eu conheço a palavra, eu fiquei tantos anos na igreja, até preguei a palavra. Aí eu falei para esse rapaz: mas você conhece a palavra, desculpa de falar assim, mas você está andando na rua, tá, né, nessa vida, sem família, né, pedindo ajuda para cá e para lá, quer dizer, sendo conhecedor da palavra. Ele falou assim: é que eu não tenho força para voltar. Em outras palavras, eu estou frio. Aí eu conversei mais um pouco com ele ali, preguei para ele ali, mas entenda bem, ele conhecia toda a Bíblia. Eu falava um versículo para ele, ele terminava. Eu começava a falar, ó, na palavra de Deus diz assim, assim, assado, ele terminava de falar. Então realmente ele conhecia, mas estava frio. Então, quando a pessoa se esfria na fé, ela faz coisas que ela não faria se ela, né, tivesse bem. É como eu falei, a pessoa ser infiel a Deus, irmão. A pessoa, se ela está bem, ela não consegue ser infiel a Deus. Se ela está bem com Deus, ela não consegue. Entenda bem. Mas quando a pessoa está fria na fé, ela fala: não tem problema não, Deus entende, Deus sabe, né? Ou nem fala nada, né? Faz de conta que Deus não está vendo. E isso é ruim para nós, irmão. O diabo, ele quer que a gente se esfrie na fé para ele poder avançar. E a pessoa estando fria na fé, ela não tem força para buscar Deus, e aí é a hora que o diabo tira proveito. Cuidado, irmão, vigia. Jesus falou para os discípulos: orai, vigiai, né, para que vocês não entrem em tentação. Então tem que tomar cuidado, irmãos. Não é porque a gente não está tendo culto na igreja, né, que a gente vai se esfriar na fé. Se apega com Deus, fala com Deus, se envolva com Deus. Pastor, mas como que eu faço? Eu sou fiel a Deus, dizimista, não, como que eu faço para mim? Como eu falei, a igreja está aberta. Você pode estar passando, pedir para alguém, alguma coisa, de uma forma ou de outra, você pode continuar sendo fiel a Deus, mas tem que haver um desejo, um querer, você tem que estar bem. Precisar de uma oração, a gente está aqui também, como eu falei, já em outras oportunidades, né? Está precisando de alguma coisa, fale com a gente, entre em contato com a gente, mas é importante estar sempre ligado com as coisas de Deus, irmão. É importante estar sempre envolvido, porque se a gente se afastar, a gente vai se esfriar, e aí se esfriando, tudo vai ficar mais difícil, tá? Fica com essa palavra no teu coração, cuidado para não se esfriar, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você e determinar o milagre. Senhor Deus e Pai, eu quero que o Senhor alcance esta vida, meu Deus, com o teu poder, com a tua unção, meu Pai. Eu uso da autoridade do teu nome, eu quebro toda influência do mal. Eu digo: Satanás, pega tudo que é seu e vai embora desta vida.
sai agora em nome de Jesus. Eu te abençoo com toda a sorte de bênção. Amém? Toma posse desta oração, desta palavra. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.